se do dia pra noite a sua vida se tornasse um completo caos, onde você precisa lidar com uma separação e também os amigos imaginários macabros da sua filha, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar o Jeff tentando sobreviver e proteger a sua filha de fantasmas e assassinos. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar as melhores decisões para derrotar os perigos ocultos e na companhia do mal. Meg é uma mulher ocupada que começou a trabalhar recentemente na empresa do próprio pai, fazendo com que dificilmente ela consiga ficar em casa com seu marido Jeff e a sua filha Jenny. Aí por conta disso, a família resolveu contratar uma babá para ficar de olho na garota. O problema é que na maior parte do tempo, a babá Samantha fica de papinho com o Jeff, conversando a respeito do trabalho dele, que é criar desenhos e ilustrações. O que consequentemente faz com que a Jenny fique sozinha no sótão a maior parte do tempo conversando com suas bonecas, enquanto espera pela mãe. O problema é que por não ter nenhum responsável de olho nela, a Jenny resolveu subir na janela do sótão. As coisas vão bem, até que de repente um pássaro bate com tudo no vidro, assustando a menina, que se desequilibra e cai no chão. Por sorte, nesse momento, a Meg tinha acabado de chegar em casa e escutou o barulho, e por isso ela vai resgatar a sua filha. A comoção também chama a atenção do Jeff e da Samantha, que param de conversinha para ir ajudar a cuidar da garota. Porém, a Meg obviamente fica furiosa, já que nem o imprestável do marido nem a babá contratada estavam de olho na criança. Devido a isso, a mulher manda a Samantha embora, e fala na cara do Jeff o quão inútil ele é em tudo que se propõe a fazer. Aí assim que termina de falar as verdades na cara do homem, a Meg se despede de Jeff, para levar a sua filha para o hospital. Ok, já deu pra perceber claramente que o Jeff não é o pai do ano, o imbecil do ano talvez. Afinal, o cara não apenas não cuida da filha, como também fica conversando com a babá a respeito de desenhos, tirando qualquer supervisão que a menina pudesse ter, o que é de uma imensa falta de responsabilidade, e poderia até mesmo ter causado complicações graves para a garota. Nesse caso, obviamente a coisa certa a se fazer seria restringir as conversas a momentos em que os três estivessem no mesmo cômodo, para que coisas triviais não tirassem o foco da Samantha. Mas além de contratar uma babá, seria bom que o Jeff e a Meg comprassem uma babá eletrônica para vigiar a menina. Assim a Jenny poderia ser checada regularmente a respeito de tudo que pode estar acontecendo com ela. Esse dispositivo sem dúvidas é um salva-vidas para milhões de pais de primeira viagem. Além disso, um sistema de sensores de movimento em áreas que podem apresentar risco também é algo essencial para detectar se uma criança entrou onde não devia. E se tivesse algo assim no sótão, sem dúvidas eles teriam evitado muitos problemas. Fora, é claro, o mais básico dos sistemas de proteção, a boa e velha tranca, principalmente as fechaduras com alarme, ainda mais em locais onde há perigo de afogamento ou queda, como foi no caso da Jenny, pois pode parecer que não foi tão ruim o impacto, porém as complicações de uma queda em uma criança não devem ser subestimadas. Afinal, elas podem gerar fraturas nos ossos mais finos e frágeis, como os do pulso, antebraço, clavícula e tornozelo, fora as lesões internas que podem não ser vistas na hora, assim como os ferimentos perigosos na coluna. O problema é que, claramente, danos físicos não são os únicos danos que a Jenny pode sofrer enquanto estiver nessa casa, visto que ficou claro que o Jeff e a Meg brigam com uma certa frequência. Talvez hoje em dia, coisas assim já tenham se tornado triviais para algumas pessoas, porém no cérebro de uma criança, testemunhar brigas frequentes podem resultar em ansiedade, depressão, baixa autoestima, problemas de aprendizagem e muito mais. Ou seja, viver em um ambiente tóxico pode acabar completamente com um jovem em desenvolvimento. Algumas semanas depois, a Meg e o Jeff se reúnem com seus representantes para discutir o divórcio, já que a mulher quer a guarda completa da filha por não confiar que o Jeff tenha capacidade e condições para isso. Uma coisa que ela realmente está certa, né? O cara é um completo pamonha. Me lembrou até o imbecil do Ben. Com certeza esses dois são irmãos. Só que o homem é totalmente contra perder a guarda da filha, e justifica dizendo que não pode ter prestado atenção na filha algumas vezes. Mas não é sempre que essas situações acontecem. Aí ouvindo essa besteira, a Meg e o Paul, o seu pai, que também está lhe representando, apontam e com razão o quão incompetente o homem tem sido nos últimos anos. Afinal, ele não consegue nem mesmo se sustentar, e está vivendo na casa que é da Meg. E apesar de todas essas coisas, o Jeff se recusa a aceitar um trato e decide continuar a disputa, mesmo com a sua advogada falando que um acordo por dinheiro seria o melhor a se fazer. Assim que a reunião acaba, o Jeff até tenta convencer a Meg a esquecer o divórcio para que os dois possam se entender, só que ela já está farta dele e vai embora. Após isso, o Jeff volta para casa e olha para os vídeos que gravou com a sua filha e esposa, sentindo uma solidão e arrependimento por não ter sido nenhum verdadeiro pai e nenhum marido. No dia seguinte, o Jeff leva a Jenny a uma cafeteria para que os dois possam ter um tempo de lazer juntos. E lá ele tenta explicar para a garota o motivo dos pais dela estarem se separando. No entanto, de repente, o Connor, um amigo colega de faculdade do Jeff, aparece ali e começa a falar da sua vida, sobre como tudo tem dado certo para ele, seja financeiramente ou não. E isso deixa o Jeff bem sem graça, já que tudo que ele tem para contar é a respeito do divórcio. Para piorar, o cara até chama ele para fazer uns trabalhos em sua agência, mas ao invés de ser na parte criativa de desenhos e histórias, seria mais como um ajudante, o que deixa o Jeff bem sem graça. Por sorte ou nem tanto, nessa hora ele recebe um telefonema da Meg, o que acaba com um climão e dá a deixa para o Connor ir embora. Assim que atende a ligação, a Meg o questiona a respeito de sua localização, já que eles deveriam se encontrar em uma cafeteria do outro lado da cidade. Pois é, o animal simplesmente errou o local em que a família deveria se reunir. Essa incompetência do homem faz com que os dois comecem a discutir, o que leva a Meg a revelar que pensa em ir para outra cidade
cidade com a filha. Porém, antes que essa situação possa ser resolvida, a mulher se prepara para atravessar a rua e do nada um carro passa por cima dela. O problema é que o motorista nem mesmo para prestar os primeiros socorros. Para falar a verdade, o motorista passou com vontade por cima da mulher, como se estivesse fugindo da polícia, ou mirando na coitada mesmo. Bom, a relação dos dois claramente não estava nem um pouco boa, e até mesmo afetava o futuro da Jenny. Porém, o processo de divórcio dos pais também não é bom para uma jovenzinha da idade da Jenny. Afinal, muitas crianças tendem a se culpar por tudo que está acontecendo, o que muitas vezes pode fazer com que elas sintam raiva de si mesmas, tristeza, e várias tendem a se isolar, adquirindo fobias. Já para os adolescentes, as coisas pioram ainda mais, podendo resultar em abuso de substâncias ilícitas e álcool, crimes pequenos por conta da raiva, entre outras coisas. Aí, sabendo disso, a melhor forma de lidar com essa situação para que a criança consiga continuar bem e não sofra nenhum desses problemas, o que é bem difícil, é mostrar para ela que apesar de deixarem de ser um casal, eles não estão deixando de ser pais da jovem e continuarão sempre ao seu lado. Por isso é bom mostrar colaboração em frente ao filho. Fora que levá-lo a um psicólogo para que ele possa expressar sem se sentir pressionado também é essencial. Mas além disso, temos um outro grandioso problema, que é quando uma pessoa não olha para os dois lados antes de atravessar. E esse aqui é o caso da Meg. Tudo bem que não foi inteiramente culpa da mulher nesse acidente. Afinal, o motorista do carro não parou para chamar a emergência, o que significa que ele deveria estar bêbado, ou era um criminoso procurado, ou simplesmente queria de fato finalizá-la. E galera, só pra vocês terem uma ideia, aqui na minha cidade, quando eu estou dirigindo, eu olho pros dois lados para entrar em uma rua de mão única, porque sempre tem um maluco andando na contramão por aqui, então todo cuidado é pouco. No mínimo, a polícia vai investigar as câmeras do local para procurar o responsável, e a menos que o veículo esteja sem placas, é relativamente fácil encontrar o dono do veículo e o responsável por atropelar a Meg. Alguns dias depois, vários conhecidos se reúnem na casa dos Van para se despedirem da Meg em seu funeral. O bizarro é que a Jenny começa a agir de uma maneira muito estranha, desenhando na parede com ketchup e falando como se fosse um bebê. Por isso, Jeff acaba brigando com ela, o que faz o clima do lugar pesar ainda mais. Aí, para contornar isso, o homem decide falar algumas palavras em memória da sua esposa. Só que por ser bem incompetente, o cara não fala nada com nada. Mas não só isso, pois de repente uma vela faz com que o quadro da sala pegue fogo, e ao invés de falar para todos o que está acontecendo, ele apenas continua o seu discurso ridículo e sem noção. Por sorte, a Samantha aparece ali e apaga o fogo. Após isso, as pessoas vão embora, e apenas o avô da Jenny fica ali para falar com o Jeff, pois ele acha muito estranho que poucos dias antes da Meg conseguir a guarda completa da filha, um carro a atropelou e nenhuma pista do criminoso foi encontrada. Além disso, o senhor até se oferece para cuidar da garota por um tempo, seja por alguns dias, meses ou anos, deixando bem claro que ele não confia nem um pouco no Jeff, e o senhor tá completamente certo. Esse cara é extremamente incapaz de cuidar de uma criança. Então depois que o seu ex-sogro vai embora, o Jeff dá uma checada na sua filha que dormiu vendo um vídeo da sua boneca favorita, a Scarlett, que é bem bizarra, e aí o cara vai descansar também. Só que no meio da noite, ele acorda e decide ver se estava tudo certo com a Jenny. No entanto, assim que sai do quarto, o Jeff vê uma criatura bizarra que parece um mímico saindo do sótão. O mímico persegue o Jeff e consegue alcançá-la na hora em que o homem cai. Mas por sorte, assim que o Jeff ia ser pego, ele acorda e percebe que era tudo um pesadelo. Porém, em frente à sua cama, ele vê uma outra figura assustadora, o que também era apenas um sonho. Aí então ele finalmente para de ter pesadelos, acorda a Jenny e pede comida para os dois, já que ele mesmo não sabe nem cozinhar algo simples sem botar fogo na casa. Ok, dá pra ver claramente que o Jeff não tem a mínima noção de como é ser um adulto funcional, muito menos um pai. O cara não sabe nem mesmo fazer um café da manhã para sua filha e decide pedir comida por aplicativo logo pela manhã. E apesar de parecer que não tem problema nisso, pode ser algo bem perigoso, levando em conta que tem a chance da menina ter alguma alergia que ele não tem conhecimento, já que por tudo que vimos até agora, ele não parece ser um paizão nota 10, e sim uma mula que anda em duas pernas. Vai ver, o cara é um Therion e eu não sabia, né? Eu também esqueci de perguntar, né? Culpa minha. Além disso, o Jeff nem mesmo procurou levar sua filha para um psicólogo, sendo que perder um ente querido em uma idade tão jovem provavelmente causará algum dano psicológico a uma criança, que é o que deve estar acontecendo com a Jenny a jogar pela forma com que ela vem agindo, e esse tipo de situação pode ser extremamente prejudicial para ela, já que mesmo antes, a situação familiar não estava bem, por isso seria essencial que o cara criasse um ambiente bem compreensivo e acolhedor, para que a criança possa expressar os seus sentimentos sem receios. Além disso, é importante explicar de forma clara o que aconteceu, mas sempre relembrando da pessoa amada, entre outras coisas. Fora, é claro, procurar ajuda profissional. E isso tudo é importante porque, tirando as mudanças no comportamento, também é possível que a perda de alguém próximo possa levar a uma intensa resposta emocional conhecida como luto, que pode manifestar-se de diferentes maneiras, incluindo sintomas físicos, emocionais e psicológicos, causando até mesmo alucinações e pesadelos terríveis, que podem ocorrer em alguns casos extremos, que provavelmente é o caso do Jeff. Por isso é essencial que pai e filha procurem ajuda para superar essa situação, pois pode ser útil compartilhar seus sentimentos com alguém que confie, seja um amigo, parente ou conselheiro. Grupos de apoio também podem ser benéficos, já que oferecem a oportunidade de compartilhar experiências com outras pessoas que estão passando por uma situação semelhante, para que eles não se sintam sozinhos. E caso o cara esteja com grana curta, já que esse inútil não trabalha, ele podia pedir uma força pro sogrão, pelo menos para pagar a consulta da Jenny. Talvez a psicóloga conseguisse perceber que a garota pode estar sofrendo de luto, e criando amigos imaginários para superar isso, usando aquela boneca, por exemplo. Fora isso, outra coisa a ser observada é quem teria motivo
motivo para finalizar a Meg. Afinal, dá pra dizer claramente que aquilo não foi apenas um acidente qualquer. E nesses casos premeditados, os suspeitos em sua maioria são conhecidos da vítima, que podem ter algum sentimento muito grande pela pessoa, seja amor ou ódio. Por exemplo, um cônjuge em separação conturbada, ou quem sabe uma pessoa que inveja muito a vida do seu alvo. O que fica bem na cara, levando em conta que no começo, vimos o quanto a Samantha fica puxando o saco desse cara aí, que teve apenas uma criação de sucesso na vida dele, e ele mesmo estragou a parada por conta de divergências criativas, e depois disso não conseguiu criar mais nada. Nesse momento, seu ex-sogro Paul aparece na porta, e mostra um pedido de guarda para avisar que também irá brigar com um homem pela Jenny. E olha, eu vou te dizer que eu tô do lado do senhor nessa, já que o pamonha aí vive o tempo todo no mundo da lua. Assim que o avô vai embora, o Jeff deixa a comida na porta do quarto da Jenny, já que ela se trancou, e aí ele chama a Samantha para cuidar da menina. Então ele vai até o escritório do Connor para pedir um emprego, já que ele precisa pelo menos ter uma forma de sustentar se quiser ficar com a guarda da menina. Ao chegar lá, ele se encontra com o Connor e com o Alan, sendo que esse segundo até mesmo reconhece o Jeff do seu antigo trabalho, pois ele já tinha lançado um quadrinho chamado Povo Sombrio. Pelo menos a parte boa é que ele consegue um emprego. Mais tarde, o Jeff volta para casa e conversa um pouco com a Samantha a respeito da Jenny e do trabalho, antes da mulher ir embora, pois ela acha que ele é bom demais para fazer contornos. Ao anoitecer, o Jeff está desenhando quando do nada sua mente apaga, e ele desenha um tipo de demônio sem que perceba. Mas antes que possa entender o que aconteceu, a sua filha aparece ali e fala que viu algo estranho no quarto. Então, Jeff checa o quarto e tem uma conversa com ela para saber o motivo dela ainda estar falando como um bebê, já que ela não é mais um. Aí os dois falam honestamente sobre como estão se sentindo devido à situação e parecem se entender. No dia seguinte, o Jeff vai entregar os seus trabalhos no escritório. Aí enquanto o Alan e o Connor checam como ficaram os contornos, o Alan vê o desenho demoníaco que o Jeff fez sem perceber na noite passada. Acontece que um dos desenhistas que estava no projeto do Alan acabou de quebrar o pulso, e vendo esse desenho macabro do Jeff, o cara fala que gostaria de ter ele na sua equipe como um novo desenhista, já que como acabou de passar por uma perda, ele poderá usar essa escuridão para desenhar. E dessa forma, o Jeff consegue ser promovido nos primeiros 5 dias de trabalho. Com isso decidido, o Jeff vai até o escritório do Alan e percebe que o cara realmente acredita em demônios e espíritos, já que todas as paredes estão cheias de coisas místicas. Aí, sem perder tempo, o Alan começa a dar uma olhada nos outros desenhos do Jeff e entende que achou o que precisava o tempo todo, pois os desenhos do novato são cheios de melancolia e escuridão. Bom, levando em conta tudo o que está acontecendo nessa família, o ato de começar outra briga judicial para ver quem ficará com a Jenny com certeza não é a melhor escolha no momento, ainda mais levando em conta que a garota já parece estar sendo afetada negativamente por toda essa situação. Então, sem dúvidas, o melhor rumo a tomar a curto prazo é fazer ela sentir que está tudo bem entre seu pai e avô, pois assim ela se sentirá mais segura por seus familiares. Claro que dá pra entender o receio do Paul a respeito do Jeff. Afinal, a sua filha foi finalizada a sangue frio, enquanto uma disputa judicial estava acontecendo. O primeiro suspeito, obviamente, será o homem que estava contra a Meg nessa briga, e esse é o Jeff. Por isso dá pra entender o fato do senhor não confiar sua netinha a ele. Mas eu duvido muito que esse imbecil aí faria algo assim. O cara viu um quadro pegando fogo e nem se mexeu para fazer alguma coisa. E falando no idiota, como é que esse cara tem coragem de deixar uma garotinha de 6 ou 7 anos se trancar sozinha no quarto? É sério, galera. Essa porta aí nem chave deveria ter. A menina está sofrendo de luto, e o quarto dela está no segundo andar. Não precisa ser nenhum gênio para saber que deixar ela trancada no quarto é uma péssima ideia. Sem contar que todas as janelas da casa deveriam ter aquelas redes de proteção para evitar qualquer acidente. Mas do jeito que o Jeff não reage a nada, logo é a criança que tá mandando nele. O mínimo que o bobão aí deveria fazer é procurar alguns livros que ensinem a ser um pai, ou ver alguns vídeos, já que ele não tem um pingo de instinto paternal. Dessa maneira, o cara aprenderia o básico para a coitada da garota permanecer viva, até o avô dela assumir a guarda, porque sinceramente, deixar a Jenny com o Jeff é um risco de vida. Ao anoitecer, o Jeff está em casa com a Jenny, quando de repente seu telefone começa a tocar. Então ele dá o seu caderno para a garota fazer uns desenhos, e atende a ligação da sua advogada. A mulher fala a respeito da próxima audiência de guarda que será feita em alguns dias, o que não lhe agrada nem um pouco, e ele diz preferir que o senhor tenha um derrame ou algo parecido. No meio da madrugada, enquanto o Jeff está desenhando, a Jenny é acordada por um espírito bizarro que anda em direção à sua cama, e ela grita por ajuda. Por um milagre, o seu pai estava atento nessa noite, e escutou os gritos, então ele aparece para acalmá-la, e a deixa dormir em sua cama. Na manhã seguinte, o Jeff usa os bonecos da garota para acordá-la de uma maneira bem animada. Aí, para distrair a menina de todas as coisas que estão acontecendo, ele passa o dia todo brincando com ela e desenhando. O estranho é que nessa mesma noite, ambos são acordados ao sentirem algo esquisito no quarto. Por isso, logo que amanhece, o Jeff coloca uma câmera de babá eletrônica no quarto da Jenny, para que ela se sinta mais segura em dormir no próprio quarto. Só que a menina ainda se sente insegura com isso. Afinal, ela viu um monstro na frente da sua cama. Isso faz com que o Jeff chame a Jenny para conversar, dizendo que ela não precisa ter medo de monstros, já que ela tem os monstros do Povo Sombrio em cima da sua escrivaninha, e eles não a assustam. Ouvindo isso, a menina responde que é porque o Povo Sombrio são amigos dela. Então o Jeff recomenda que ela vire amigo do monstro que apareceu em seu quarto, para que não se assuste mais. Além de também falar que ela pode simplesmente expulsá-lo se quiser, pois o quarto é dela. Mais tarde, o Jeff vê que a sua filha ainda não tomou banho para ir à escola, e manda ela fazer isso. O bizarro é que ela responde, dizendo que foi a própria mãe quem falou que ela pode tomar banho quando quiser. Então o Jeff sente que algo está estranho nessa situação, e arranca o caderno de desenho da mão da Jenny, vendo que ela tinha desenhado o mesmo espírito que ele desenhou naquela noite. Porém a menina
menina fala que não entrou no escritório dele, mas sim que esse monstro apareceu na frente da sua cama. Ok, a gente sabe que essa mula não tem capacidade de planejar o assassinato de alguém, mas mesmo assim o cara literalmente pode ser considerado o principal suspeito da morte da sua esposa. E esse burro ainda fala abertamente ao celular que prefere que seu ex-sogro morra, para que ele não precise ter disputas de guarda. Sério, o Jeff realmente não tem nenhum pouco de noção de como as coisas funcionam, porque se estranhamente o Paul acabasse sofrendo um acidente duvidoso, assim como a Maggie, o principal suspeito sem dúvida seria o Jeff. E aí se algo dessa conversa fosse vazado, ele estaria completamente ferrado. Fora que seria péssimo se a sua filha escutasse ele falando que gostaria que o avô dela fosse de arrasta pra cima. Pelo menos o homem foi esperto em tentar animar a sua filha ao acordá-la com seus próprios brinquedos e dar um dia de diversão pra ela, já que assim a garota consegue esquecer das tragédias recentes por um momento e se sentir como uma criança novamente, principalmente porque ela começou a ter pesadelos e alucinações com monstros. Aliás, o conselho que o Jeff deu para sua filha provavelmente é o pior conselho de todos. Afinal, dizer que sua filha deveria se tornar amiga de um monstro estranho, sem dúvidas pode ter implicações sérias, seja por ela realmente acabar abrindo espaço em sua vida para seres malignos, porque se de alguma forma esses monstros que a criança se refere forem pessoas maldosas, que querem fazer coisas terríveis sobre o pretexto de serem amigáveis, ela praticamente estaria condenada a um futuro terrível. Então na hora em que o cara ouviu sua filha falando sobre esses monstros, ele deveria ter investigado o assunto mais a fundo, para saber se eram coisas reais, ou se estava tudo na cabeça da menina, pois também não é bom que a sua filha esteja tendo alucinações, ou tenha amigos imaginários que podem ser nocivos para a pequena. A melhor ideia seria tentar conversar com a garota, para tentar descobrir que tipo de monstro estava assombrando ela. Dessa maneira, ele poderia entender melhor o que era, e como poderia lidar com essa suposta assombração. E caso realmente sejam criaturas estranhas, o Jeff deveria ter sido mais enfático ao dizer que ela não deveria de maneira alguma permitir que essa entidade fique ao seu redor, já que muitos monstros terríveis como vampiros, demônios e fora alguns espíritos malignos precisam de uma certa permissão para exercer o seu poder sobre alguém, e apesar de serem apenas crenças de diferentes povos, é sempre bom impedir qualquer aproximação se possível, ainda mais levando em conta que a Jenny é uma criança que está passando por uma época ruim, o que pode facilitar o domínio de algum ser maligno. Algum tempo depois, o Jeff está no trabalho, pesquisando a respeito das coisas que estão acontecendo com a Jenny, quando de repente, o Alan aparece ali para falar com ele. Aí sabendo que seu novo chefe acredita de verdade nessas coisas sobrenaturais, o Jeff fala sobre as suas dúvidas, como por exemplo, por que um espírito visitaria alguém, e a melhor resposta que o Alan consegue dar é que a entidade quer causar dor a essa pessoa, já que o próprio espírito está sentindo a dor de não conseguir seguir para o além. De repente, a secretária do escritório aparece ali, e avisa o Jeff que um senhor rico apareceu perguntando algumas coisas sobre ele, querendo saber se o cara realmente trabalha ali. Sabendo disso, o Jeff sai correndo, e encontra o seu ex-sogro no meio da rua. E o Jeff fica extremamente irritado com a intromissão do velho, e fala que ele deveria parar de persegui-lo, afinal, ele nunca desistirá da guarda da Jenny. Mas o senhor parece não se importar com o que o homem fala. Além disso, ele também diz que está investigando a morte da Maggie, pois as circunstâncias são tão suspeitas que parece que o atropelamento foi proposital, o que claramente mostra que ele suspeita do cara. E pelo jeito, ninguém liga para os pedestres nessa cidade, porque o Jeff quase é atropelado por um carro. Mais tarde, o Jeff e a Samantha levam a Jenny para passear no parque. Aí enquanto caminham, um homem explica que ultimamente tem pensado que talvez a melhor escolha para a menina seja ficar com o avô mesmo, além de falarem sobre outras coisas. Nesse momento, o trio para ver uma peça de bonecos que está acontecendo ali. O bizarro é que do nada, o mundo fica vermelho para o Jeff, e ele sente como se todas as pessoas estivessem lhe encarando. Após essa experiência bizarra, os três voltam para casa. Aí enquanto a Jenny sobe para escovar os dentes, o Jeff e a Samantha começam a conversar sobre o futuro, caso ele mantenha a guarda da menina. O estranho é que a Samantha sugere que eles se mudem de cidade. E não, ela não está falando apenas do pai e da filha, ela está se incluindo nisso, pois ela gosta do Jeff, e até tenta arrancar um beijo dele. Só que ao ser rejeitada, ela sai correndo se sentindo constrangida. Bom, não precisa ser nenhum gênio para suspeitar que a Samantha mandou alguém passar por cima da Maggie, ou ela mesmo passou por cima, né? Agora a atitude do Jeff em procurar se informar a respeito do sobrenatural com certeza foi boa e acertada, finalmente uma, né? Porém, ele poderia muito bem ter feito isso antes de dar dicas para sua filha sobre como lidar com essas entidades, visto que ele não tinha conhecimento e poderia muito bem colocar a pobre garota em grandes problemas. Afinal, assim como o Alan disse, é bem provável que essa criatura esteja querendo causar dor e sofrimento para o alvo. E no momento em que escutou isso, o Jeff deveria ter procurado formas de proteger a sua casa contra espíritos e voltado correndo para proteger o seu lar, antes que seja tarde demais. Para isso, existem muitos métodos que podem ser usados, como por exemplo, a purificação através de rituais, sejam eles religiosos ou não. E como a intenção não é assustar a Jenny, o cara poderia usar incensos, água benta e coisas básicas a princípio. Mas caso a situação não melhorasse, ele poderia usar símbolos de proteção, como a cruz, o Hansa, o Ão ou até mesmo a pimenta vermelha, que é bem popular aqui no Brasil. E claro, isso tudo sob o pretexto de que você não se prenda apenas a uma religião para buscar ajuda. Fora isso, também é bom fazer rituais mais fortes e chamar profissionais, como um especialista no misticismo, padres ou exorcistas. E o Jeff deveria levar essa situação bem mais a sério, pois as visões poderiam ser encaradas como reações extremas ao luto. Porém, com o desenrolar das coisas, é possível enfrentar isso como uma clara interferência sobrenatural que estava tentando mexer com essa família, ou quem sabe avisá-los de que algo estava errado, pois é bem
estranho que logo após a Meg morrer, a Samantha começa a se incluir na vida do Jeff, e até mesmo sugira se mudar com eles, e isso é no mínimo suspeito. Mas como esse cara aí é um dos mais burros que eu já vi, ele não tem a mínima noção do que está acontecendo. Mais tarde, o Jeff está trabalhando em seu quarto, quando vê pela babá eletrônica que sua filha está conversando com um espírito macabro. Ele sente que pode ter visto algo errado, e vai correndo ao quarto dela para checar a situação. Ao chegar lá, ele não encontra a garota em lugar nenhum, e vê que a janela estava aberta. Só que enquanto olha para fora, ele não percebe que os bonecos da menina estavam se mexendo nas suas costas. Mas pelo menos a Jenny reaparece tentando assustá-lo, se passando por um fantasma. Então ele coloca a menina para dormir, e pede para que ela não suba mais no sótão, já que a Samantha falou que ela passou a tarde toda lá, o que não era para acontecer. E em resposta a isso, a Jenny fala que quem deixou ela entrar no sótão foi sua nova amiga, e além disso a garota também pergunta onde está sua mãe. Só que ela não parece falar isso de maneira figurativa, mas sim literalmente. Só que o Jeff não entende e fala que a Meg está por perto cuidando dela, o que a Jenny parece concordar. Na manhã seguinte, o Jeff recebe a babá em casa e vai trabalhar. O estranho é que enquanto está no vagão, todas as pessoas ao redor do cara desaparecem, e o mundo fica vermelho. E aí uma criatura bizarra aparece coberta por um pano, igual a Jenny fez na noite passada. O desenhista se aproxima para tirar o cobertor, e vê a entidade que parece um dos bonecos da Jenny o pegar pela garganta, fazendo com que tudo volte ao normal. Mais tarde, o Jeff está no trabalho fazendo seus desenhos, quando de repente, o Alan conta para ele uma história a respeito de espíritos aborígenes. E aparentemente esses espíritos entram em algo ou alguém e nunca mais saem, passando a eternidade recriando algumas ações de quando eram vivos. Paralelo a isso, a Samantha está na casa dos Van quando escuta a Jenny conversando com alguém, dizendo que logo a Samantha iria embora. A mulher fica desesperada e pede para a menina ir com ela. No início, a Jenny se recusa e pede para a babá entrar no sótão, mas assim que a Jenny resolve descer, a Samantha vê a bizarra assombração que estava esperando na escuridão. Ok, agora está praticamente confirmado que a garota está realmente em contato com um espírito maligno, mesmo que o Jeff não acredite 100% nisso. Apesar de ter visto um espírito tanto na babá eletrônica quanto no metrô, o cara precisa urgentemente tomar medidas para impedir que essa entidade tenha controle sobre ele e sua filha. Afinal, mesmo que a criatura não afete diretamente seus corpos, ela pode causar alucinações em momentos cruciais, como fazer qualquer um dos dois atravessar uma rua movimentada ou subir em lugares perigosos, levando a acidentes terríveis. E convenhamos, com a falta de noção que esse imbecil tem, qualquer descuido pode acabar em tragédia. Além disso, já passou da hora do Jeff ser um adulto responsável e colocar uma tranca no sótão que só ele pode abrir, ou pelo menos instalar um alarme que dispare sempre que houver um movimento lá dentro. Dessa forma, eles poderiam monitorar a Jenny, mesmo que a entidade abra a porta para ela entrar. Mas isso não é o suficiente. Ele também deveria pesquisar a história da casa ou dos objetos dentro dela, para checar se a entidade está ligada a algo específico, como mencionado na história contada pelo Alan sobre espíritos aborígenes, que se prendem a objetos ou pessoas. Identificar e remover esse objeto pode ser crucial para resolver o problema. Ele também precisa conversar claramente com ela sobre a sua nova amiga, perguntando detalhes sobre como ela é e o que faz. Isso pode revelar pistas importantes sobre a natureza da entidade, além de ajudar a Jenny a processar o que está acontecendo. No entanto, ele deve deixar claro que algumas entidades podem ser perigosas e que ela não deve permitir que essa amiga entre na sua vida. Mais tarde, o Jeff chega em casa e a Samantha conta pra ele o que aconteceu anteriormente, dizendo que talvez seja melhor que eles se mudem para sair desse ambiente, já que pode ser mais benéfico para a criança também. Além disso, a Samantha também chama o Jeff para assistir desenho e ficar alucinando com algumas substâncias proibidas. Aí quando o homem obviamente nega, a babá sai dali chateada. Assim que ela vai embora, o Jeff mexe na tranca do sótão e vai até o seu escritório. E ao chegar lá, ele encontra todos os seus desenhos manchados de tinta. É claro que ele suspeita da Jenny e vai até o quarto da garota para resolver as coisas, já que esse problema pode fazer ele perder o emprego. No entanto, a criança nega ter feito isso e fala que o homem nem queria ficar com ela mesmo, já que tinha até assinado um acordo com a Meg, onde abria a mão da custódia. E o Jeff fica curioso em saber como a sua filha descobriu isso, levando em conta que era um assunto secreto entre os pais. Aí, em resposta, a Jenny revela que foi a própria Meg quem contou pra ela, o que deixa o homem completamente incrédulo. No dia seguinte, o Jeff vai até o escritório com a Jenny para pedir desculpas pro Alan, já que o trabalho vai atrasar. Além disso, o cara também mostra os desenhos de sua filha e fala sobre o quão estranhamente ela anda agindo nos últimos dias. Ouvindo isso, o Alan imediatamente avisa que a garota está sofrendo de estresse pós-traumático e que esse amigo imaginário dela é na verdade o espírito de sua ex-esposa, que ainda está na Terra para conseguir separar os dois, assim como queria fazer quando estava viva, ou seja, uma alma perversa. Aí, como uma solução para essa situação, o Alan sugere que o Jeff devia usar o ayahuasca, entrar no mundo espiritual e conversar com a Meg para resolver as coisas de uma vez por todas. Mas é claro que para isso, o cara precisa estar em um local 100% seguro, e mesmo achando isso um pouco de loucura, o homem ainda leva a ayahuasca com ele. Ao voltar para casa com a sua filha, o Jeff chama Samantha e fala que estava pensando em se mudar para o norte com a sua filha, já que poderia trabalhar em home office. Aí, por conta disso, os serviços da babá não serão mais necessários. O problema é que enquanto os dois conversam, a Jenny que estava desenhando começa a sofrer uma reação alérgica por conta de ter comido algo que não devia. E aí o Jeff vai correndo socorrer a sua filha, ao mesmo tempo em que pede para Samantha encontrar a EpiPen. O estranho é que a mulher procura em vários lugares, não encontra o injetor de adrenalina. Fala que ela também não consegue achar o celular para ligar para a emergência. Por sorte, o Jeff se lembra que tinha uma EpiPen em sua bolsa
de trabalho e consegue salvar a sua filha da reação que poderia ser fatal. O bizarro de tudo isso é que enquanto o homem abraçava a sua filha, um parafuso se desprende do lustre e faz com que a armação de ferro bata com tudo na cabeça da Samantha. Bom, obviamente o fantasma pode ter mentido para a Jenny a respeito de sua identidade, o que não seria nenhuma surpresa. Mas levando em conta que até agora a menina não mostrou nenhum sinal de ter sido machucada ou afetada pelo espírito, vamos assumir que realmente seja a mãe dela, que por algum motivo precisou ficar na Terra para resolver seus assuntos, e talvez buscar vingança. Sendo assim, existem 3 suposições que podemos fazer. A primeira é que a Meg quer se vingar do Jeff por pensar que foi ele que armou a sua morte. A segunda é que a mulher está tentando avisar o Jeff e proteger a sua filha de algum perigo desconhecido que o cerca, provavelmente seu assassino. E a terceira suposição é que esse espírito está usando o clima pesado da casa para exercer sua influência sobre a garota, mentindo ser a mãe dela. E independente de qual seja a verdadeira intenção do espírito, o Jeff deve chamar imediatamente um exorcista para fazer uma purificação nessa casa. Afinal, não tem como ser confirmado quais as verdadeiras intenções do invasor. Porém, o cara também não deve descartar o fato de ser uma mãe tentando proteger a sua filha de um perigo à espreita. Por isso, o cara precisa urgentemente fazer uma lista de pessoas que poderiam querer o mal da Meg. Com isso feito, o Jeff poderia contratar um investigador particular para descobrir o que os suspeitos estavam fazendo na hora em que a sua ex-esposa foi assassinada. Isso sem dúvidas diminuiria muito a lista de pessoas que ele necessita observar. E claro, como o homem não tem dinheiro, ele poderia se unir ao seu ex-sogro para essa tarefa. Sem dúvidas, a principal suspeita é a Samantha. Afinal, ela tem um motivo para fazer isso, e se mostrou muito proativa em ocupar o espaço da Meg após a sua morte. O bizarro é que a mulher não parece querer apenas entrar na família, ela provavelmente quer ser a única família do Jeff. Afinal, o que aconteceu com a Jenny não é normal, visto que o cara sabia da sua alergia de amendoins, e deveria ter pedido para não colocarem nada relacionado a isso na comida dela, sem contar que ela já era babá da família há um bom tempo. Fora que as suspeitas ainda ficam maiores quando pensamos que de uma hora para outra as EpiPens sumiram, e até mesmo o celular dela desapareceu misteriosamente, impedindo que a emergência fosse acionada. E eu vou falar pra vocês que usar esse negócio que o Alan recomendou pode ser bem perigoso, ainda mais sozinho, como o cara falou pra ele fazer, pois existem muitos riscos ao usar essa paradinha caso a pessoa tenha alguma condição previamente, como doenças cardíacas, hipertensão ou problemas neurológicos, e até mesmo um histórico de transtornos psiquiátricos, como esquizofrenia, transtorno bipolar ou psicose. Por isso que geralmente as pessoas fazem esses rituais com uma grande supervisão à sua volta, pois podem rolar ataques de ansiedade extrema e pânico, sem contar a confusão mental e os episódios psicóticos. Então tem uma grande chance dessa não ser a escolha certa para lidar com um espírito, né? Pouco tempo depois, a emergência e os policiais chegam na residência para socorrer os feridos e verificar como essa situação terrível se desenrolou, querendo saber como a garotinha ingeriu amendoim, sendo que eles estavam comendo comida chinesa. Aí durante esse interrogatório, uma policial chamada Rossi verifica o corpo da Jenny e vê que suas costelas estavam bem machucadas, o que a faz suspeitar que algum tipo de violência possa estar ocorrendo ali. Por isso, a Jenny é levada para o terceiro andar pela policial, para que possam investigar se há violência doméstica ou não. Sabendo disso, o Jeff se explica, dizendo que as marcas são por conta da manobra de Heimlich, mas o agente não liga para as palavras. Após levar a Jenny para cima, a Rossi vê que a garota gosta de brincar com suas bonecas e tenta tocar nelas, só que a mulher escuta a menina avisando que é melhor não fazer isso, e suspeita que possa ter algo a ver com o Jeff ficando bravo. Porém, a Jenny revela rapidamente que não é com seu pai que ela precisa se preocupar. Ouvindo isso, a Rossi desce para conversar com o pai da criança, e chega bem na hora que o Paul aparece ali querendo ver a sua neta. O Jeff não entende por que o senhor está ali, e a Rossi explica que precisava falar com outro membro da família. Aí, como não encontraram a Meg, chamaram por ele. Então, Paul explica que a mãe da garota morreu em um acidente de carro. O estranho é que a policial fala que a Jenny lhe contou que a Meg foi finalizada por alguém, o que é uma baita contradição, e deixa o Jeff confuso. Mas o que nenhum dos adultos sabia é que nesse momento algo chamou a Jenny, e até mesmo destrancou a porta do sótão para que ela pudesse entrar. Lá dentro, a Jenny sai pela janela do sótão, e se senta na beirada da casa para conversar com um espírito parecido com as suas bonecas. E esse espírito era ninguém mais ninguém menos que a sua mãe, ou pelo menos é isso que a Jenny acha. O estranho é que nessa hora de se despedir da sua mãe com um abraço, o espírito pareceu querer derrubar a garota lá de cima por algum motivo. Aí percebendo isso, a Jenny pede para que sua mãe não faça nada de mal, e depois entra na casa. Assim que a garotinha vai embora, o espírito da Meg vai até o quarto em que a Samantha estava, e usa o lençol da cama para asfixiar a babá. Só que pensando no que sua filha disse anteriormente, ela decide parar. Após isso, a Samantha levanta desesperada da cama, e desce para falar com o Jeff, que ainda estava conversando com o Paul a respeito de com quem a Jenny deve passar a noite, sendo que o desenhista concorda em deixá-la com o avô por conta de tudo que aconteceu. E aí, assim que vê a Samantha apavorada, Jeff a leva para um canto e escuta a mulher falar que eles precisam sair da casa urgentemente, pois a Meg ainda está por ali, e está fazendo todas essas coisas bizarras. Ela até mesmo fala que a ex-esposa tentou matá-la por estar com ciúmes. Ouvindo isso, o cara sente que há algo de errado com a babá, e fala que ela deve ir descansar em casa. Até mesmo pede para um policial levá-la embora. Aí, assim que a mulher sai dali, o Jeff fala com a sua filha, e explica que essa noite a garotinha deve ficar na casa do Paul, para que ele possa limpar o local. Mas antes de se despedir da sua filha, o homem confirma com ela a respeito da Meg ainda estar na casa. Bom, podemos dizer que pelo menos dessa vez o Jeff acertou em cheio. Afinal, o cara estava preparado com uma EpiPen em sua bolsa, para caso uma emergência ocorresse do nada. E foi esse preparo que salvou a vida da Jenny, visto que seria quase impossível que a criança aguentasse até que
que a emergência aparecesse. A única coisa que poderia ter sido feita com mais cuidado foi a forma da aplicação da manobra de Heimlich, pois levando em conta que o Jeff não é treinado para ser socorrista, ele poderia ter optado por fazer a versão modificada da manobra, o que diminuiria o risco de lesões na criança por conta da falta de experiência do homem. A versão modificada envolve 5 batidas nas costas seguidas de 5 compressões no peito. Isso deve ser feito com a criança inclinada para frente e para baixo, para ajudar a remover o objeto da via aérea. Porém, é importante explicar que isso não serve para esse caso, já que o Jeff usou a manobra antes de entender que se tratava de uma reação alérgica, já que tudo que a manobra Heimlich faz é desobstruir as vias aéreas de uma pessoa em caso de engasgo. Se tratando de uma reação alérgica, isso não será útil, a menos que a pessoa esteja tendo a reação e se engasgando ao mesmo tempo. E também é importante lembrar que caso alguém esteja tendo uma reação alérgica devido a uma injeção de comida, não é recomendado que a pessoa vomite, pois isso poderá causar uma reação ainda mais terrível. Outra coisa que conseguimos confirmar aqui é que a Meg provavelmente não passou para o pós-vida porque quer proteger a sua filha, seja fazendo com que a menina se junte a ela ou eliminando os perigos imediatos como a Samantha. Afinal, levando em conta a reação do espírito, é quase certeza que foi a babá quem a eliminou para ficar com o pai da família. E eu tenho que falar aqui, essa mulher tem um péssimo gosto, se apaixonou por um pamonha imbecil. Mas essa deve ser a prova de que o amor é cego mesmo, né? Mas agora eu preciso ter esse momento de indignação, pois desde o início está claro que a Jenny tem um problema com esse sótão, mesmo antes da sua mãe morrer. E ainda assim ninguém pensou em colocar uma grade na janela para impedir que a criança se colocasse em risco iminente. Após todo mundo sair da residência, o Jeff vira uma caneca de ayahuasca e começa a andar pela casa numa tentativa de se comunicar com a Meg. E é claro que durante esse processo ele viaja pra caramba. A parte boa é que seus esforços têm frutos, quando de repente ele tem a visão do que aconteceu quando a mulher foi atropelada. Além disso, ele também vê o espírito vingativo da Meg e pede para ela deixar a Jenny em paz. No dia seguinte, o Jeff acorda meio perdido e vai para a reunião de custódia, onde será decidido se a Jenny fica com ele ou com o Paul. Ao chegar lá, o cara abre seu coração e revela saber que não foi um bom pai ou um bom marido enquanto a sua ex-esposa ainda estava viva. Mas apesar disso, ele fala que definitivamente quer ser um pai agora. Fora que o homem também joga uma cartada, dizendo que os dois vão se mudar para perto da casa do Paul e que não seria justo a Jenny perder o pai logo após perder a mãe. Assim que termina a reunião, o Paul e o Jeff se reúnem para falar a respeito de vender a casa, para que pai e filha possam se mudar o mais rápido possível. Fora que o Paul revela que em pouco tempo irá receber os dados do carro que finalizou a Meg, ou seja, logo logo o assassino será descoberto. Então, o senhor avisa que levará a Jenny até a casa do cara em 1 hora e vai embora. Assim que seu ex-sogro sai, o Jeff recebe uma chamada da Samantha, o parabenizando por ter conseguido a guarda da menina. Só que além disso, o Jeff também pede para a babá esperar pela Jenny, que será trazida para casa em pouco tempo, pois ele não conseguirá já que precisa ir ao escritório. Em seguida, o Paul chega em casa com a Jenny e se encontra com a Samantha. O estranho é que enquanto a babá ajudava a garotinha a arrumar as malas, o Paul estava recebendo uma mensagem que continha a foto do responsável pela morte da sua filha. E aí o senhor fica incrédulo ao saber quem era o responsável e liga imediatamente para o Jeff. O problema é que o cara estava no meio de uma reunião com seus superiores e não pôde atender. Porém, o papo da reunião tinha a ver com espíritos, e ao ouvir o Connor falar que o fantasma sempre volta mais forte, o Jeff sente uma sensação ruim e liga rapidamente para o Paul enquanto corre para casa. O problema é que assim que o senhor atende a ligação, alguém aparece do nada e empurra o velho escada abaixo, tentando silenciá-lo para sempre. E a Jenny escuta o barulho da queda e vai rapidamente trancar a porta do quarto. Porém, nesse momento, a Samantha bate na porta pedindo para entrar, falando que algo de estranho aconteceu. Ao ouvir isso, a garotinha abre a porta e deixa a babá entrar. Mas assim que chega na parte de dentro, a Samantha olha pela janela e vê que tudo estava vermelho sangue. Ok, a atitude do Jeff em tentar se comunicar com a Meg para encontrar o motivo dela estar fazendo tudo isso, com certeza é boa. Porém, o cara nem mesmo se preparou de maneira certa para isso. E olha que eu nem estou falando apenas da maneira espiritual, mas também física. Afinal, como eu disse antes, a ingestão de ayahuasca pode causar efeitos físicos e psicológicos muito intensos, o que pode não ser apropriado para qualquer pessoa experimentar. Ainda assim, o cara teve a brilhante ideia de beber sozinho, sem a supervisão de ninguém. Agora, falando dos problemas espirituais que ele poderia ter enfrentado, bom, muitos acreditam que a ayahuasca permite que a pessoa entre em contato com os espíritos ou entidades transcendentes. E eu não acho que seja necessário falar o quão ferrado Jeff estaria caso se comunicasse com um espírito maligno que queira destruir o seu espírito ou entrar no seu corpo, visto que na maioria das situações você precisa estar aberto espiritualmente caso queira se comunicar com os mortos, o que basicamente deixa o seu corpo sem proteção nenhuma. Se você não tiver feito as preparações necessárias, a melhor escolha que o Jeff poderia ter tido aqui seria chamar o Alan para acompanhá-lo nessa aventura, já que esse cara parece ter bastante intimidade com a ayahuasca e se diz conhecedor do sobrenatural. Nesse momento, o Jeff finalmente chega na casa e vê o Paul caído na escada todo torcido. Ele imediatamente grita por Jenny e Samantha, enquanto liga para a emergência. Porém, de repente, o senhor acorda e mostra para o homem a mensagem que recebeu no seu celular. Assim que olha o telefone, o Jeff entende que o assassino da Meg era Jenny Silvermore, a verdadeira identidade da Samantha, que aparece nesse instante e fala que os três deveriam ir embora dali. Então o Jeff olha para a mulher e fala que sabe tudo que ela fez, desde finalizar a Meg até tentar envenenar a Jenny. Ouvindo isso, a Samantha entende que foi descoberta e para de fingir ser normal. E aí a jovem começa a pirar, pegando um pedaço de vidro de um porta-retrato para ameaçá-lo e falando que fez tudo isso por ele, já que a única coisa que a Meg fazia era acabar com seu
espírito. Ela até mesmo se desculpa por tentar acabar com a Jenny, o que obviamente não dá certo. A parte boa é que o Jeff nem precisa fazer nada para se livrar da doidona, pois de repente o espírito da Meg aparece atrás da Samantha e a finaliza com um pedaço de vidro. Só que após fazer isso, a Meg não para e vai para cima do homem. Aí vendo o que ia acontecer, a Jenny grita para ela parar e sai correndo para o sótão, ficando do lado de fora da janela. Rapidamente o Jeff e a Meg chegam ali e começam a brigar mais uma vez, porém param quando a Jenny fala que não deseja que nada disso aconteça. Nesse momento, o Jeff finalmente vê que sua filha estava em um local perigoso e vai até lá para resgatá-la, mas apesar de fazer tudo com muito cuidado, orientando a sua filha a não se soltar da janela, a garota ainda acaba caindo. O pai não perde tempo e se joga para protegê-la durante a queda, usando seu corpo para amortecer o impacto terrível que acontecerá na hora em que tocarem o chão. Aí, sabendo que provavelmente não vai sobreviver, o Jeff se desculpa com a garota, enquanto se lembra de todos os momentos felizes que passou junto com ela, lamentando ter percebido tão tarde o quão importante eram seus momentos em família. Só que ao contrário de suas expectativas, o impacto não acontece, e ele simplesmente abre os olhos para olhar para sua filha, estranhando que os dois estavam na calçada sem nenhum ferimento. Então, pai e filha entendem que foi Meg que os protegeu das sombras para que nada de ruim acontecesse. Por isso eles se sentam e esperam a polícia chegar. Afinal, todo esse pesadelo finalmente acabou. Ou será que não? Pois dias depois, o espírito do mímico aparece no quarto da Jenny sem que ninguém saiba. Bom, realmente não tinha como Paul saber antecipadamente quem era o assassino da sua filha. Porém, no momento em que ele recebeu a confirmação que foi a Samantha, a primeira coisa que o senhor deveria ter feito era ligar para a polícia e procurar algo para se defender, evitando ficar perto de terrenos desfavoráveis, como perto de uma janela ou escada, pois teria a chance dele ser pego desprevenido, empurrado e silenciado antes que pudesse reagir, ou até mesmo golpeado fatalmente. Fora que precisamos apontar o quão incompetentes os pais da Jenny foram, né? Por mais que eles estivessem presentes, os dois simplesmente deixaram que uma mulher desconhecida entrasse na sua casa para cuidar da sua filha, e levando em conta que o carro ainda estava no nome original da Samantha, é provável que os pais nem tenham pedido documentos de identificação para a mulher. Afinal, se fizessem isso, eles saberiam que a mulher que contrataram era uma lunática mentirosa, e provavelmente uma stalker do traste do Jeff, já que ela era obcecada pelo trabalho do cara. Muita coisa aqui poderia ter sido evitada se alguém tivesse pedido a identificação dela antes de deixar ela entrar na residência. O casamento dos dois provavelmente não teria sido resolvido, mas existe uma grande chance de que nenhuma das outras tragédias tivesse acontecido na vida deles. E o mesmo pode se dizer da grade na janela, já que se não tivesse o espírito para parar aquela queda, alguém ia de base. Fala galera, esse foi como derrotar na companhia do mal. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você descobrisse que o seu namorado tem um cachorro humano em casa, o que você faria? Quer saber como sobreviver a essa situação desesperadora? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca contratar alguém sem checar os seus antecedentes. Afinal, nunca se sabe se esse estranho pode ser um stalker maluco.